Olá, queridos. Estamos de volta, né? Com a última aula dessa semana, né? Nós estudamos sobre concordância verbal, né? E hoje nós trataremos sobre ortografia, né? A escrita das palavras, né? Vocês têm observado a maneira como vocês têm utilizado a escrita, se têm cometido alguns desvios. É sempre bom a gente fazer essa avaliação, certo? Bem, a ortografia é uma convenção social, né, criada para facilitar a comunicação escrita. Dominando-a, temos uma forma comum de escrever cada palavra, incluindo as que têm mais de uma opção de letra correspondente a determinado som. No caso dessas últimas, a grafia pode ser dividida entre palavras que obedecem a regularidades, né, em que o conhecimento de uma regra permite antecipar como ela deve ser escrita, até mesmo sem conhecê-la, né? E as irregularidades, que não seguem qualquer princípio explicativo que justifique sua anotação. Então, essas palavras são aquelas que não são regidas por regras ortográficas, ou seja, referem-se a casos em que os fonemas, que são os sons, né, mesmo em contextos idênticos, podem ser representados por diferentes grafemas, ou seja, podem ser escritos de diferentes formas. Exemplo disso é o caso do fonema G, né? Girafa, giló, geração, jeito. Vamos observar essas especificidades? Vocês vão encontrar, né, esse conteúdo da aula de hoje na página 81, tá bom? Observem as regularidades, né? Não existe nenhuma letra competindo para grafar esses sons, certo? Eles só são utilizados para representar um único som, né? B, T, D, F e V. Aqui é a representação do som, né? Aqui a letra aqui é a representação do som. As regulares contextuais, né? É o contexto dentro da palavra que vai definir qual é a letra que deve ser usada, né? No caso de R ou R dobrado, né? Nós temos rato, porta, guerra, prato, barata, G ou GU, no caso GU, né? Garoto, guerra, C ou QU, notando o som de K em palavras como capela, quilo, e o J em sílabas com A, O e U. Exemplo, jabuti, jogada. S no início das palavras, formando sílabas com A, O e U, por exemplo, de sapinho. O E e o I no final das palavras, que terminam com som de I, por exemplo, perde, perdi. E o Z em palavras que começam com som de Z. Exemplo. E com o Z em palavras que começam com som de Z. Exemplo, zinco e zabumba. Agora, as irregulares não possuem regra que conduz à grafia correta, certo? Alguns casos são o som de S, pode ocorrer em seguro, cidade, auxílio, cassino, giz. Vejam a infinidade de letras que representam esse som. O som de G, né, que é girafa, giló, e o som de Z, zebra, casa, exame, né? Nós temos aí várias letras também que representam o som. Ditongos que têm uma pronúncia reduzida, como caixa, madeira, vassoura, manteiga. E o som do X, enxada, enchente. O emprego do H inicial em hoje, homem. I, O e U em sílabas átonas que não estão no final das palavras, como cigarro, seguro, bonito, tamborim. L e LH diante de certos ditongos, como Júlio e Júlio. Agora eu trouxe para vocês um pequeno desafio. Vamos lá testar o conhecimento de vocês. Vocês vão encontrar aí os desvios de grafia, né? Com o J e o G, né? Que são as letras, os pares de letras que nós estamos utilizando na aula de hoje. Beber gelado causa gripe? Vamos anotar lá se encontrar desvio. Vamos fazer uma viagem no tempo, porque com certeza você já ouviu muitas frases como: não beba gelado, senão vai ficar doente. Saia da friagem, menino. Não ande descalço, você vai pegar a gripe.
Não lava a cabeça de noite, você vai pegar um resfriado. Não. Sorvete só quando a gripe passar. E várias outras, não é? Pois é. Essa gente vai querer me matar. Mas tomar gelado ou andar com o pé descalço no frio não faz diferença alguma. Na verdade, o gelado diminui o batimento ciliar da mucosa e você pode acumular mais muco no nariz, e isso virá até uma sinusite. Mas nenhum médico dirá a qualquer ser que, se ele ingerir coisas geladas ou tomar um sorvetinho, desenvolverá uma gripe. Quer mais? Dormir com o cabelo molhado e pegar resfriado também é uma lenda. Agora, quanto a pegar água gelada direto da geladeira e ingerir, o máximo que pode acontecer é deixar a garganta mais sensível e propensa à dor. E você não quer isso, quer? Na verdade, é a mudança brusca de temperatura que pode provocar essas tosses e espirros, e é justamente com isto que você deve tomar cuidado. Nesses casos, a opção de evitar alimentos gelados é de cada um. Mas vamos combinar. Mamãe e o vovô falou, a água parou. Qualquer gesto de verdadeira obediência colabora para o bem-estar de todos, né? Gente, quando uma mãe fala, é certeiro. Então, é bom que vocês acatem os conselhos de uma mãe, viu? Vamos lá. Aprender ortografia não é só uma questão de memória, né? Na norma ortográfica, na nossa língua, existem diferentes critérios por trás das relações entre som e letra. Então, nós faremos essa atividade de investigação acerca da escrita de algumas palavras em contextos regulares e irregulares, né? Para verificar se as mesmas se escrevem com G ou J. Vocês podem fazer uso do dicionário se tiverem disponível aí com vocês, tá certo? Vamos lá. Após detectar, né, os equívocos da ortografia, nós vamos agora refletir sobre a escrita dessas palavras e fazer as correções, né? Eu destaquei algumas aqui, como viagem, gelado, friagem, geladeira, ingerir e gesto. Vocês perceberam alguma regularidade nesses sons? Vejam, gelado e geladeira, né? Eles não parecem vir da mesma origem. A palavra pode ter vindo da mesma palavra de origem, né? Gelado e geladeira. Foram derivadas, né? Já viagem, né? Nós sabemos que viagem pode ser escrito tanto com J como com G, mas o que vai definir é o contexto, né? Viagem pode ser substantivo com G ou pode ser verbo com J, né? No caso do texto, ele era um substantivo, né? A viagem foi ótima, nesse caso é um substantivo. Agora, eles querem viajar. Agora, em caso eles viajem, eu não irei, né? Aí, nesse caso, seria com J. E nós vimos, né, que nas palavras regulares, né, o J, ele vai estar presente em palavras, né, ligadas ao A, o O e o U, né? Mas nessas palavras aqui, nós não temos nenhuma regularidade, certo? O que é que nos leva a identificar que essas palavras estão escritas equivocadamente? A prática, né? E a memória. Quanto mais palavras a gente tiver acesso, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente escrever essas palavras, a gente vai torná-las, né, comuns. E dificilmente a gente vai errar a grafia, tá certo? Agora vocês vão pegar o livro de vocês para acompanhar. Leia as palavras a seguir: viagem, viagem, trajeto, refugiado, estrangeiro e jipe. O que essas palavras têm em comum em relação à sonoridade? As letras G e J, né, seguida das vogais E e I, possuem o mesmo som, né? Escreva outras 5 palavras que apresentem a mesma característica que você observou. Aí, vocês vão colocar de acordo com o vocabulário de vocês, certo? Uma infinidade de palavras que existem, vocês vão selecionar 5 para escrever, tá bom?
pesquise e explique a diferença entre viagem com G e viagem com J. Então, vocês vão pesquisar, né, e apresentar para o professor de vocês. 2. Releia as orações e observe as palavras em destaque. O número de refugiados e deslocados cresce em 2016 e é o maior já registrado, diz relatório. Além disso, advertiu que o trajeto para a Itália, principalmente a partir da Líbia, está cada vez mais perigoso. O número de refugiados e deslocados no mundo atingiu 65,6 milhões de pessoas no ano passado, um crescimento de 300 mil na comparação com 2015. As palavras refugiados e registrado derivam de quais palavras? Derivam de refúgio e registro. Cite uma palavra que deriva do termo trajeto, trajetória. O que você percebe de comum entre a grafia de G e J nas palavras destacadas, nas orações e as palavras que empregou como resposta às questões anteriores? Aí é uma questão pessoal, né? Vocês vão observar a grafia dessas palavras e ver se elas têm, né, alguma relação, algo em comum. 3. Lê as informações sobre as palavras com grafia G e J seguidas das vogais E e I. A grafia das palavras com G e J seguidas de vogais E e I é de ortografia irregular, porque sua escrita é justificada, na maioria dos casos, pela tradição de uso ou pela origem das palavras. Para conhecer a grafia das palavras irregulares, você precisa fazer uso do dicionário, reconhecer a palavra da qual foi derivada, ou sua origem, fazer uso constante dela. É o que eu disse, quanto mais vocês utilizarem, mais fácil será de conseguir memorizar. Há certa regularidade no caso da grafia com G, que é o uso de palavra com final em gen, e Gil, por exemplo, viagem e refúgio. Letra A. Pesquise 5 palavras de origem africana e indígena escritas com J, seguidas de E e I, né? Vou dar algumas sugestões, né? Palavras de origem indígena sempre nos lembram coisas boas. Bom, canjica, jerimum, manjericão, jequitibá, genipapo, pajé, giló, jiboia. Pesquise 5 palavras escritas com G, seguidas de E e I, e suas origens, né? Bem, os substantivos terminados em gen e gil, como miragem, coragem, barragem, origem, ferrugem, vestígio, letígio e relógio. A sua origem, vocês podem consultar o dicionário, certo? E aí vocês façam as anotações. Finalizamos nossa aula. Uma semana abençoada para todos nós. Gratidão e fiquem em casa.